Bom dia, eu sou a Ana, a entrevistadora, e no podcast de hoje vamos falar sobre Revolução Industrial, com a participação do engenheiro Pedro Moreira. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. É um prazer te conhecer. A Revolução Industrial foi um marco muito importante nas nossas vidas e conversar sobre isso é realmente incrível. Você poderia explicar brevemente o que foi a Revolução Industrial para as pessoas leigas? Sim, a Revolução Industrial foi um período de grande avanço tecnológico que ocorreu na segunda metade do século XVIII e que permitiu o desenvolvimento da indústria moderna que temos hoje. E, bom, entre algumas coisas, esse desenvolvimento ocasionou diversas transformações no processo produtivo, ou seja, a maquinofatura substituiu a manufatura e as divisões de trabalhos foram modificadas junto disso. Muito bem, Pedro. Vamos para a próxima pergunta. Você poderia exemplificar o que são maquinofatura e manufatura? Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pela manufatura, que era um modo manual que utilizava a capacidade artesanal daquele que produzia. E a maquinofatura foi a divisão do trabalho entre pessoas e máquinas, né? Em que já não precisava de muitos trabalhadores para produzir, mas sim apenas monitorar as máquinas. Muito interessante a forma como você explica algo tão complexo em palavras tão simples. De que maneira a Revolução Industrial prejudicou os indivíduos mais próximos ao trabalho, que são os operários? Sim, boa pergunta. Bem, com o aumento das máquinas nas fábricas, o salário dos trabalhadores claramente caiu, já que não era mais necessário os funcionários com habilidades manuais, né? Bom, e além disso, eles eram obrigados a lidar com uma carga horária, mais ou menos 16 horas de trabalho. E quem não aguentava era simplesmente substituído. E ainda tem mais, Ana. Eles não tinham nenhuma segurança do trabalho que faziam. Ou seja, se houvesse acidentes, um operário ali se machucar, perder, ter que amputar alguma coisa, ele apenas se afastava por problemas de saúde e simplesmente era demitido, não teria pagamento de nada. Ele apenas seria tratado e demitido. Infelizmente, Pedro, eram situações difíceis e de grande perigo que essas pessoas enfrentavam, mas ao longo do tempo conseguimos superar essas complicações. Falando mais sobre esse assunto, o que seria o sindicato? O sindicato é uma organização de trabalhadores. Situações deles durante a Revolução Industrial meio que fez com que eles se mobilizassem para ter melhorias na condição de trabalho. Então, acabou sendo criado esse sindicato contra os patrões que não davam condições de vida a eles, né? Eles exigiam muitas melhorias salariais e redução da carga horária, entre outras coisas. É de grande importância reconhecer essas conquistas de leis trabalhistas, pois evoluímos nesse aspecto. Qual é a ligação entre a Revolução Industrial e a física? Você pode citar exemplos, por favor? A Revolução Industrial marcou uma nova fase na física, claramente. As áreas de estudo se especializaram e a ligação com o modo de produção se tornou estreita, por assim dizer. Estudou-se as relações entre o trabalho e calor, que se baseou em dois princípios: conservação de energia e entropia. Estes princípios são a base da máquina de vapor, turbinas, motores de combustão interna, motores a jato e máquinas frigoríficas que foram marcantes no início da revolução. Felizmente, contamos com a ajuda da física para muitas e muitas coisas presentes no nosso cotidiano. Nos mostre seus conhecimentos sobre a primeira máquina térmica. Se eu não me engano, foi criada por Thomas Newcomen, certo? Thomas Newcomen criou a primeira máquina a vapor a ser amplamente utilizada, eu me lembro disso. O motor é operado pelo vapor de condensação introduzido no cilindro, criando assim meio que um vácuo parcial, por assim dizer, permitindo assim que
a pressão atmosférica fosse empurrada para o pistão, que ia para dentro do cilindro. Meio que foi o primeiro dispositivo prático a aproveitar o vapor para produzir trabalho mecânico. Mas em 1769, James Watt aperfeiçoou a máquina de Newcomb. Foi assim uma revolução incrível isso. Falando mais sobre James Watt, quem foi ele e o que ele fez? James. James Watt foi um fabricante de instrumentos londrino. Ele aperfeiçoou a máquina de Newcomen, inventando um motor a vapor com menores problemas de perda de energia em relação ao motor de Newcomen, pois gastava muito tempo por causa do aquecimento do vapor e do combustível em um mesmo cilindro. Ela foi 5 vezes mais eficiente do que as similares, iniciando a nova era industrial por usar combustível. Ele também foi responsável por algumas unidades de cálculo da potência de certas máquinas que até hoje são utilizadas, hein? Não sabia dessa curiosidade. Me interessei demais por esse assunto e pretendo pesquisar mais sobre. Grande parte do conhecimento que temos foi por conta da química, física e da matemática. Então, qual foi o objetivo da matemática para a Revolução Industrial naquela época? Se teve como objetivo mostrar a porcentagem, a taxa dos fatos ocorridos, e os gráficos têm a função de ilustrar o que se passava, né, em porcentagens. Vamos obter mais informações sobre. Qual foi a vantagem fundamental das máquinas térmicas? A vantagem fundamental das máquinas térmicas, bom, para a evolução industrial foi que elas permitiram aumentar a produção em uma larga escala, em uma grande escala. Assim fez com que mais mercadorias fossem produzidas e a um menor custo. Além disso, o desenvolvimento de máquinas de transporte como locomotivas a vapor permitiu que a produção industrial fosse levada a distâncias maiores, fazendo com que as áreas comerciais crescessem, né? Essas áreas comerciais elas fossem crescendo. Vamos para a nossa última pergunta, Pedro. O que você acha a respeito do 5G? Podemos considerar como um pequeno avanço tecnológico ou uma nova revolução industrial? Pergunta difícil de ser respondida. Ahn, Pois, assim, cada pessoa tem uma visão sobre o 5G, até porque é um futuro próximo, ele não é algo já em nossas mãos. A única coisa que temos certeza é que se não for usado corretamente ou cair em mãos erradas, pode acontecer algo de muito ruim, né? O 5G está aí para trazer novas mudanças, novas revoluções. Todas as empresas têm o mesmo interesse, né? Será importante, pois irá dar conta de trilhões de dispositivos que estarão todos conectados ao mesmo tempo, realizando diferentes funções, como por exemplo drones, carros autônomos e entre outros aparelhos, com uma velocidade bem maior em relação à internet que temos nesses últimos anos. E bom, tem até planos para casas com sensores que detectam rapidamente erros de construção, acúmulo de mofo, vazamento de água. Temos muitas tecnologias sendo introduzidas, então, aquela coisa, a área tecnológica só tende a crescer. Muito obrigada pela sua participação hoje, Pedro. Nossa conversa foi muito produtiva e acredito que todos os telespectadores tenham aprendido muito com essa entrevista. Até a próxima! Foi realmente um imenso prazer fazer parte dessa entrevista. Espero que possamos trabalhar mais vezes juntos, podemos conversar mais sobre o assunto, né? Pois é um assunto muito interessante falar sobre as revoluções industriais e tecnológicas que ocorrem. Mas então é isso. Muito obrigado por me receber aqui e até mais.